O inglês, ele está muito relacionado a propósito, aquilo que a gente pode fazer para ir além. O dinheiro é a consequência. Às vezes, na verdade, já chegou um momento na minha vida que às vezes eu não tinha tempo de gastar o dinheiro que eu ganhava. Eu não tinha tempo, porque eu falava, vivo tanto vivendo meu propósito, não tenho tempo de gastar todo esse dinheiro aqui. Hoje o Em Construção recebe uma mulher que revolucionou a forma de aprender inglês no Brasil. Ela já ensinou celebridades, palestrou para multidões e é embaixadora do SBT e tem o modo de ensino de inglês mais rápido do país. But, além do inglês, vamos falar de dreams, sonhos, de coragem e como se constrói uma trajetória internacional sem perder o sotaque da alma. Recebam comigo, Carol Diniz, a teacher dos famosos. Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha. Carol, muito obrigado pela presença. Eu sei que foi uma espera árdua aqui da nossa parte e um prazer poder receber aqui você hoje. O prazer é meu, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agora você vai aparecer aqui no interior do Goiás. Pra cá você nunca veio. Nunca. E também nunca comi pequi, essas coisas. Nunca. Morro de curiosidade. Então, da próxima vez que a gente se encontrar lá na mentoria do Paulo, vou levar um pouquinho pra você conhecer. Acho que a gente pode usar o método dela para ensinar o goianês, né? Rapaz, será que tem pequi em inglês? Como é que fala? Pequi. Pequi em inglês? Rapaz! Cara, eu não faço ideia, mas vamos ver. A gente vê até o final do programa. Mas eu acho que o cheiro vai ser universal, isso não vai ter problema. Não, mas posso falar uma coisa? Como pequi é algo tradicional do Brasil, muito provavelmente não tem tradução, que nem açaí. Açaí também não tem a tradução. Açaí é açaí, aqui em qualquer lugar do mundo. Mas o pequi, por ser uma fruta, é uma fruta, né? Típica do Brasil, ela não tem tradução. O fruit do Goiás, nós vamos chamar ele de Goiás Fruit. Carol, mas conta pra gente aí, quem é a Carol antes de se tornar a teacher dos famosos? Conta um pouco da sua história aí pro pessoal aqui da região conhecer você melhor. Uau, né? Olha, eu vou falar, Carol, além de tudo, né, do que a gente vê na internet, antes da gente ser tudo aquilo que a gente mostra na internet, a Carol é mãe de 3, é casada, é cristã. É outra pegada que a gente vê ali na bagunça, na internet, aquele, né, eventos sociais com famosos. Eu sou muito o oposto daquilo tudo. Sou uma pessoa extremamente tranquila. Comecei meu negócio do zero com R$600, então não tinha a menor ideia de como empreender, né? Mas tinha no meu coração um desejo de levar o inglês para mais e mais pessoas nesse mundo e deu certo, tá dando. E você ganhava R$6 por hora para dar aula, você era professora antes, como é que foi isso? Ganhava. Olha só que coisa, né? Eu comecei a dar aula de inglês em 2003, imagina, Guaraná com folha, a gente há muito tempo. Tem gente que talvez esteja escutando a gente que não era nem nascido em 2003, comecei a dar aula em 2003. E eu queria muito dar aula de inglês, queria muito, então eu chegava nos lugares para que as pessoas me contratassem, eu quase me humilhava, né? Eu falava, não me contrata, por favor, eu preciso, eu quero, eu sabia, eu tinha um desejo no meu coração que eu queria ser a professora, a melhor professora do Brasil, e eu sabia que eu precisaria ter repertório para isso. Então, uma escola falou, tudo bem, eu te contrato, eu pago R$6 hora aula. Eu não pensei 2 vezes. Na hora que ela falou 6, eu acho que eu vi 6 mil. Eu falei, tá bom, eu aceito. E eu fiquei trabalhando muito tempo naquela empresa por R$6 hora aula. Trabalhava o dia inteiro para ganhar merreca, mas eu estava ganhando algo que era muito mais importante que o dinheiro não compra, que é a experiência, o repertório, horas de sala de aula. Aprendi sobre alunos, sobre metodologia, sobre gente, antes mesmo de começar a faculdade. Ô Carol, você sabe que essa história sua, ela me lembra um pouquinho a da Cíntia Chagas, não sei se alguém já comentou isso. Não, já falaram que a gente tem o mesmo estilo, eu não sei, eu acredito que, eu não conheço a história dela, né, eu admiro muito o trabalho dela, acho ela uma mulher fina, chique, elegante. É porque ela era professora também. Antes de tudo isso, ela era professora e vocês estão conseguindo um alcance e levar a mensagem de vocês aí para esse montão de gente. Mas e aí, depois dessa experiência, dessa bagagem toda que você acumulou, como que veio a Teacher dos Famosos? Como que ela apareceu?
Não foi assim, né, do dia para a noite. O pessoal fala, nossa, ela deu sorte com a internet. A sorte levou de 2003 até 2024 para acontecer a sorte. Mas eu insisti muito naquilo que eu acreditava. Comecei a dar aula em várias escolas de inglês, dei aula em muitas escolas de franquia, muitas escolas de nome. E eu ia ganhando repertório, meu espaço em sala de aula, fui aprendendo como fazer as coisas, né, do jeito certo, entendendo o que não fazer também. E aí, só que eu sempre trabalhei em inglês como bico. Eu trabalhava como professora de inglês como bico, nunca como profissão, até porque eu não sabia como fazer aquilo dar certo somente como profissão. Porque ganhando R$6 hora aula, não dava para sobreviver. Então, em algum momento da minha vida, eu precisei parar de dar aula em escolas e dar aula somente particular na minha casa ou na casa do aluno, e eu fazia eventos durante o dia. Trabalhei como gerente comercial, trabalhei como intérprete no Circo du Soleil, trabalhei na BMF Bovespa ensinando o brasileiro a investir na bolsa, um monte de coisa. E sempre dando aula, né, em meio tempo. Então eu fazia uma coisa e dava aula. A aula era sempre o bico, mas era aquilo que eu gostava. Uma hora chegou que bateu em mim, isso foi em 2012, mais ou menos, 2014, na verdade, meu filho já tinha 1 ano e meio. Eu falei, eu acho que eu vou seguir meus sonhos, chega. Eu acho que a maternidade despertou isso em mim, sabe? Um desejo de viver o propósito. E aí eu não tinha dinheiro para nada, estava duraça, eu tinha R$600 na conta e eu precisava montar um negócio com R$600. Você imagina só, como que monta um negócio com R$600? Porque você vai conversar com o empreendedor, o que ele fala? Não tem como montar meu negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu não ia no banco pedir empréstimo para começar meu negócio já com um sócio que me cobrava uns juros absurdos. Isso não ia me dar paz. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu falei, Deus não deu a visão, então ele vai dar a provisão. Porque ele deu a visão, vai me dar o caminho, é só eu pisar, mas com R$600 vai ser difícil. E naquele mesmo dia que eu estava pensando sobre isso, a minha aluna comentou que a mãe dela tinha uma sala que estava para alugar no consultório dentário dela, só que era uma sala do fundo, do quintal. Eu falei, eu vou lá ver, né? Quanto que é o aluguel? Ela falou, 800. Eu falei, misericórdia, 800, eu tenho R$600, eu não monto nada ali, né? Só que eu lembrei que além daquela minha aluna, ela tinha mais 2 filhos. E eu falei assim para ela, Mara, o nome dela era Mara. Falei, Mara, não tem como eu dar aula para os seus 3 filhos e ao invés de você me pagar, você não me cobra o aluguel? Boa. Aí ela falou, olha, pode ser, porque eu falei, eles são jovens, eles precisam do inglês, eles vão, né? A gente sabe que o jovem aprende até mais rápido. O que você acha? Ela falou, super top. Já comecei a conseguir alugar a sala sem precisar pagar o aluguel. Tinha um pedreiro que era muito conhecido lá no bairro e eu sabia que a filha dele estava formando em administração. E era o orgulho dele. Chamei ele, liguei para ele e falei, seu Nelson, é o seguinte, eu preciso que o senhor reforme uma sala para mim aqui, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele quase desligou o telefone na minha cara. Falou, esses negócios, né? Eu falei, não, mas seu Nelson, deixa eu explicar. Eu vou ensinar inglês para tua filha, para ela terminar em administração e já conseguir um emprego. Porque imagina, ela não vai conseguir emprego no banco, vai ficar, o dinheiro que investiu na faculdade vai jogar fora. Ele amou a ideia e topou me reformar a sala lá sem me cobrar. E aí os R$600 que eu tinha, eu fui com cartão limite universitário, que eram uns R$400, e mais os meus R$600, fui na Leroy, comprei umas mesinhas de plástico, comprei as coisas que precisava e montei o meu negócio. Eu comecei ali com 8 alunos. E é impressionante isso, parece milagre, é Deus mesmo, é Deus purinho. Aliás, não tem como eu falar da minha história sem colocar que Deus estava em todos os momentos. Ele falou assim, uma moça me ligou e falou assim, oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou amiga dela até hoje. Me indicaram você. Eu falei, quem indicou? Ela falou assim, fulano, até hoje eu não sei quem é a pessoa que indicou. Falou que você é excelente professora e tal, né? Posso? Eu falei, eu abri um espaço. Olha só, né, como que é, né? A gente tem que ter visão. Falei assim, eu abri um espaço aqui, próximo ao metrô, você não quer conhecer? Gente, olha isso, o fundo de um consultório dentário, no fundo do quintal. Eu falei que eu abri um espaço, a mulher pensei que é uma escola. Ela foi, amou e indicou um monte de gente. Naquele ano que eu comecei com 8 pessoas, em um ano, 12 meses depois, eu estava com 80 alunos. E que ano que era isso, Carol? Isso foi em 2014. 2014. No final de 2015, eu já tinha 80 alunos passando por aquela salinha de 12 metros quadrados. Lógico que não eram todos juntos ao mesmo tempo, mas eles estavam ali. E ali surgiu a necessidade de ter uma unidade. Aí a gente começou, né, a receber proposta de franquia, todas essas coisas. Eu quase aceitei uma proposta de franquia, porque eu via... O que a gente vê, né? A gente vê os grandes, a gente tem que olhar para alguém e falar, se ele pode, eu também posso.
Então eu via, por exemplo, o Carlos Wizard, que eu admiro muito, já contei essa história para ele, fiz um vídeo com ele até sobre isso. Eu via Flávio Augusto, eu via todo esse pessoal fazendo as coisas. Na época eu nem sabia de Flávio Augusto, eu via mais mesmo o Carlos Wizard. E eu falava assim, se eles conseguiram, eu consigo também. E a história do Carlos Wizard, ele começou na sala da casa dele dando aula também, vai que dá certo. Então eu vou fazer franquia. Só que no dia, antes de eu assinar com o cara que ia comprar o negócio para fazer as franquias, eu lembro que eu cheguei em casa e vi meu filho pequenininho com o dedinho no celular assim. Eu falei, gente, essa geração é do celular. Franquia, espaço físico, isso não vai dar certo. Eu não sei por quê. Eu não sabia se era o meu medo que estava me impedindo de dar um passo ou se era realmente uma visão. Eu não sabia quem estava falando comigo. Cheguei, cancelei com o cara. Talvez. Espírito Santo, Mas é que às vezes a gente vai tanto pelas nossas crenças, né, de capacidade, identidade, merecimento, nossos medos, que eu falei, será que sou eu que estou com medo de dar esse passo? Aí eu falei, mas eu nunca tive medo de nada, eu comecei com R$ 600. Que medo, o quê? Se der errado, eu volto e faço franquia. Uai, foi assim que eu comecei. E se der errado quando eu montei essa linha? Tudo bem, que eu perdi R$ 600? Perdi tempo? Ganhei experiência. Eu falei assim, eu não vou fazer franquia, não vou assinar com ele e vou pro digital. Eu vou pro digital, eu vou começar a entender um pouquinho desse negócio de internet, como é que funciona. Larguei mão, foi a melhor coisa que eu fiz, porque um ano depois entrou a pandemia, né? Uau. Excuse me, bro. Carlão, antes de você continuar perguntando... Prof. É prof, né? É prof. Não, é pra você o excuse me. Sorry. Deixa eu só voltar um pouquinho Okay, essa no história. problem, man. O quê? Eu não escutei. Eu falei, no problem, man. No problem, man. Ok. Só uma perguntinha, eu quero voltar um pouquinho antes dessa história. Eu já entendi que tinha um desejo ardente, pulsante de crescer e ensinar inglês, mas tudo isso que você fez, poxa, que história de empreendedorismo sensacional. Isso, você acha que já veio de veia lá atrás ou foi aprendido no meio do caminho? Eu acho que a necessidade ensina o sapo a pular, nadar, fazer tudo que ele faz, né? Eu não tenho pais empreendedores. Meu pai era funcionário público e a minha mãe, dentista, de uma certa forma, era empreendedora nesse sentido, mas eu nunca senti uma veia empreendedora nela. Ela me ensinou outras coisas, mas empreender eu acho que não. Só que, como eu vim de uma família muito simples, embora minha mãe fosse dentista, a gente nunca tinha dinheiro para nada, eu tive sempre que me virar. Sempre que me virar. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a minha unha quando eu era adolescente, eu tinha que fazer alguma coisa para ter dinheiro para fazer a unha. E eu sempre tive isso na minha cabeça, sobre vender, porque eu acho que quem vende sempre tem dinheiro. Você sempre tem. Eu tinha isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, criança mesmo, já com 7, 8 anos eu fazia pulseirinha para vender. Então, eu fui trabalhando isso em mim. E eu já entendia que eu ia precisar, em algum momento, empreender, porque eu queria ser médica. E médico, a gente aprende na faculdade a ser médico, mas a gente não aprende a ser empresário, a ser marqueteiro, porque a gente precisa ser marqueteiro. A gente precisa, não adianta, eu posso descobrir a cura de... Se ninguém souber, aquilo morre comigo. A gente precisa saber se vender. Então, eu sempre fui buscando desenvolver esses skills em mim, essas habilidades em mim, para poder um dia ser professora de inglês. Até porque a responsabilidade que eu tinha nas minhas costas era muito grande. Eu desisti da medicina para ser professora de inglês. Então, eu desisti de uma profissão que dá status, dinheiro, imagina, né? A gente sabe, quando você fala eu sou médico, as pessoas até respeitam mais. Mas se eu sou professora, as pessoas te olham com cara de pena. É verdade, né? Porque é isso. Então, meu pai disse isso uma vez para mim. Ele falou, você está desistindo da medicina? Eu falei, pai, não quero mais ser médico. Eu quero transformar as vidas das pessoas, mas através do inglês. E quando a gente é jovem, a gente tem esses sonhos, né? Essas besteiras que a gente põe na cabeça. E ele falou, tudo bem. Então, faça isso, mas seja a melhor professora que você puder, porque senão você vai se arrepender muito. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande de fazer aquilo dar certo, porque eu larguei de uma coisa que todo mundo sabia que ia dar certo para uma coisa que só eu acreditava que ia dar certo, entende? Então, eu precisava fazer dar certo. Minha veia empreendedora veio daí, eu acho. Fica aí a dica para quem está com a necessidade, quem está pensando no que fazer, é possível sim aprender e se desenvolver e ter sucesso como a Carol aí tá tendo. Carol, agora conta pra gente ali, em que momento que você percebeu que o inglês ele seria o seu passaporte pro mundo? Que a coisa aconteceu de verdade, decolou, explodiu? A coisa aconteceu de verdade, assim, talvez nem tenha acontecido ainda, né? Eu me tornar uma pessoa conhecida não tá nem
perto daquilo que eu almejo para mim, para o Brasil, em relação ao inglês. Meu objetivo não era ser famosa, ser reconhecida na rua, que nem às vezes acontece. Meu objetivo era levar, e ainda é, levar o inglês para o maior número de pessoas nesse país. É levar o inglês para as comunidades, levar o inglês onde as pessoas não conseguem acesso ao inglês. É fazer com que as pessoas tenham paixão pelo inglês. E ajudar também outros professores a empreender, a sair daquele arquétipo do pobrinho, do coitadinho, sabe? Aquele estereótipo do, eu sou funcionário público, não ganho dinheiro, dependo do governo, bolsa, isso. Gente, isso para mim é a visão da escassez, da derrota. Eu prefiro não viver do que viver isso, entende? Então, enfim, é isso, né? Não sei muito bem te explicar quando eu percebi que deu certo. Porque eu acredito que ainda eu não vivi ainda tudo aquilo que o inglês vai proporcionar para o Brasil. Eu acho que as coisas estão acontecendo ainda, mas quando a gente vive o nosso propósito, você vai percebendo que as coisas vão acontecendo de maneira natural. Eu nunca precisei forçar absolutamente nada, nenhum programa, nenhuma aparição em TV, em revista, em jornal, nada. Nunca paguei para ninguém divulgar, nunca fiz olha, vou te pagar aqui, você me divulga. Nunca. Então sempre foi muito natural. As mesas em que eu sentei, eu fui colocada. As pessoas que vieram até mim, chegaram até mim por intermédio de pessoas que eu nem imaginava. Então eu acredito que quando a gente vive nosso propósito, a gente consegue fazer com que os nossos sonhos se realizem. E, consequentemente, o dinheiro chega também. Porque o dinheiro, eu não entendo, eu nunca entendi isso da verdade do dinheiro. O dinheiro, ele é a consequência de você viver o seu propósito. Eu acredito que é isso. Mas é que está na direção correta e com certeza vai chegar lá. Carol, a gente vai aqui num breve intervalo e a gente volta já. Se liga aí, pessoal. Ela não entende uma palavra em português. I saw you say that you saw. I saw you say that you saw. I feel good because I put your boots on me. I feel good because I put your boots on me. Marquió e Jataí tem tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me
libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E olha só, Carol, o Zé nunca cantou inglês, não. Acho que foi só pra te impressionar. Eu acho que foi, mas ele impressionou. A voz dele é incrível. Aí, Zé. Falou que sua voz é incrível, irmão. São seus olhos. Pessoal, olha, mas você que tá aí em casa, não deixe de se conectar aqui nas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp 64999535695. Carol, agora conta pra gente aí o que torna o seu método tão especial, o que diferencia ele dos demais métodos? Muito legal, né? O método Teacher dos Famosos, hoje, ele já é considerado, né? Foi isso há 2 anos atrás, a gente vem trabalhando para continuar com esse título, o método de inglês, eu não sei o que é, tá, gente? De inglês mais rápido do Brasil, o método de inglês mais rápido do Brasil. E olha que legal, o que faz com que o método seja, né, tão rápido assim? O método traz uma abordagem sistêmica. O que é isso? Ele une o emocional com o cognitivo. Além de ser uma abordagem sistêmica que é fundamental, porque falar inglês, ele traz muito daqueles medos, do julgamento. A gente tem medo. Muita gente fala, eu entendo muito, mas na hora que eu vou falar, eu travo. O que acontece? Essa pessoa, ela está com medo do julgamento. A questão emocional é muito maior. O inglês é muito simples, ele é pobre em estruturas. Então, quando a gente vai falar inglês, se a gente não fala, se a gente trava, é porque o emocional está atrapalhando a gente aqui. E além de tudo isso, a gente usa a nossa língua materna, nossa L1, né, que é o nosso primeiro idioma, como escada para L2, que é o nosso segundo idioma. Antes eu fazia assim, mas eu não gosto de fazer isso, que me faz dar menção ao Nine. Eu tenho pavor de pensar que eu posso estar fazendo L, entendeu? Então eu não faço mais isso. Aí, Thank you. We appreciate that, lady. Porque eu fazia assim, a L1 como base para aquisição da L2. Deus me livre, não faço mais. Então agora eu falo o primeiro idioma como base para aquisição do segundo idioma, que é o inglês. Então a gente explica, primeiro, principalmente para quem está muito do zero, a gente explica em português, eu te dou a estrutura do idioma, a base do idioma. E assim, em 2 meses, eu te ensino o que qualquer escola te ensinaria em 2 anos. É comprovado. Tanto é comprovado que se você em 7 dias não gostar, eu devolvo 100% do teu dinheiro. Carol, pelo que eu estou entendendo, então, você fez a junção da língua, a forma de ensinar tradicional ou um pouquinho diferente, com a parte de desenvolvimento humano, a parte emocional. Faz sentido? Parte emocional, total, sim. Porque tem muitas pessoas que não se veem capazes de falar inglês, não se veem falando inglês. Então, isso mexe muito com a pessoa no nível de identidade dela. As crenças que ela tem em relação a quem ela é, o que ela merece viver, o que ela é capaz de fazer, influenciam demais, diretamente nos resultados que ela tem com o inglês. Um exemplo disso são as nossas narrativas. Nossas narrativas são muito poderosas. Caraca. Então, as pessoas falam, não, inglês é muito difícil, não gosto de inglês não, sou muito bom, minha pronúncia não é boa. Então elas já vêm munidas de narrativas que vão destruir qualquer esforço que ela faça para aprender inglês. Então a gente trabalha até na construção da sua narrativa de sucesso. Ô tia, a Carol aqui, além de inglês também, ela é coach, hein? Eu já peguei na linguagem total. É verdade. Eu não atuo como coach, mas eu já fiz, né, as formações na Febracis, adoro, recomendo, indico muito, mas eu até falo, né, eu brinco até os meus funcionários, nós somos uma empresa com 86 pessoas trabalhando ali, imagina só, eu brinco que o método CIS é algo obrigatório. Sabe aquela coisa? Você faz se você quiser, mas se não fizer, você fica mal? Tem que fazer. Sim. Se as pessoas não olharem para as coisas que realmente impedem elas de viver o propósito, elas não vão conseguir viver o propósito ali comigo. Então, a gente faz os alunos... A gente sabe bem o que você está falando, Carol. E já fazendo o jabá aqui, provavelmente vai ter o Método CIS Global agora em novembro, aqui já está aí na nossa cidade, então fica ligado. Quem não conhece, já pesquisa aí, Método CIS, Paulo Vieira, Febracis. Está tendo agora, né, em Porto Alegre. Tá tendo hoje em Porto Alegre, ontem, antes de ontem, hoje e amanhã. Eu acho que é obrigatório. Todo mundo deveria fazer o Método CIS na vida pelo menos uma vez. Eu também sou da linha da Febracis, sou Golden Belt, já percebi na sua fala desde o comecinho, muito importante. Arrastamos o Carlos para essa jornada que é sensacional, a gente recomenda para que todo mundo que esteja nos assistindo se desenvolva. É a melhor forma de você alcançar o extraordinário, os seus sonhos, se desenvolva. E conectando com o seu método, Carol, a gente tem falado aqui recorrentemente hoje, que é a questão de quem tem medo de viver do ridículo não vive o extraordinário. Eu acho que está conectado
totalmente conectado à maneira como você ensina o inglês, então. Não, de fato, se eu tivesse medo de viver o ridículo, eu nem achava ridículo, né? Mas se eu tivesse medo do julgamento, daquilo que eu nunca teria vivido o que eu vivi e o que eu vou viver ainda. Olha só, quando eu cheguei na internet falando sobre inglês, inglês não funciona e curso gravado é uma porcaria, as pessoas me ameaçavam na rua. Me ameaçavam. Eu tive que ir fazer boletim na delegacia de crimes cibernéticos. Eu tive que me proteger porque as pessoas começaram a me agredir verbalmente, a me ameaçar, justamente porque eu ia contra aquilo que elas acreditavam. E eu entendo, quando alguém conflita, né, as suas crenças, é algo que fere muito para algumas pessoas. E eu preciso até mudar um pouco minha comunicação em relação a isso, mas as pessoas falavam mentira, charlatã, não sei o que lá. Gente, nunca me abalou em absolutamente nada. E quando as pessoas que realmente precisavam se importar começaram a perceber que era o que eu estava falando, que poderia mudar a vida delas, as coisas aconteceram. E nunca foi nada assim que eu pensei em falar e eu falei que vai acontecer. Todas essas coisas, todas, foram download de Deus. Todas. Tem horas que eu falo coisas que eu falo, onde que eu aprendi isso, meu Deus? É Deus que coloca na minha boca. É impressionante. Que bênção. Ô, Carol, mas a andragogia, que é o ensino do adulto, ele é diferente ali da pedagogia. Então, se o adulto ele quer algo mais prático, mais palpável, algo que ele pode usar no dia a dia, o seu foco é mais no adulto, tem para criança também ou é para todo mundo? Como funciona? A gente só trabalha com adultos. Eu tenho alunos crianças, sim, mas assim, deve ter uns 5 alunos crianças que são filhos de alunos que fizeram questão de estudar com a gente e os meus filhos, claro. Mas o nosso método, ele é todinho focado para o adulto. É 18+. Por quê? Porque a partir dos 18 anos, a gente já tem uma área do nosso cérebro chamada neocórtex, totalmente formada, e a gente já racionaliza muito mais o que a gente aprende. E isso responde o fato de que o Brasil é hoje um dos países com maior número de escolas de inglês no mundo, mas é um dos países onde menos se fala a língua. Por que isso acontece? Porque o brasileiro, ele vai atrás de aprender inglês quando ele já está adulto, que é quando ele pode pagar e quando ele tem uma necessidade latente que ele precisa resolver. Só que os métodos são, em quase sua maioria, né, em quase todos, baseados na pedagogia, que é bom para ensinar crianças. O que eu quero dizer com isso? Inglês é inglês, maneira vivencial. Você vai comprar um curso de inglês, você vai estar em imersão, como se você tivesse... É mentira, o cérebro não é idiota. Ele não vai gastar caloria com o que não precisa. Teu cérebro ele não quer que você seja uma pessoa bem-sucedida e bilíngue. Ele só quer que você se mantenha vivo, independente dos seus desejos. Então, quando você leva uma pessoa, um adulto, para aprender com base na pedagogia, você torna aquilo desinteressante. Só que ele não percebe que a culpa não é dele. Ele começa a se sentir incapaz. A gente trabalha com adultos para que o adulto entenda de uma vez por todas o quanto o inglês é simples, é pobre em estruturas e é super possível. Todo mundo consegue aprender inglês se falar português. Então a incongruência entre o Brasil ter o maior número de escolas, eu me perdi um pouco aqui, e as pessoas não conseguirem falar é por... É o método que é uma porcaria, porque olha só, se eu tenho um dos países com o maior número de escolas de inglês, tudo bem, até explico isso, porque isso aqui, por uma questão do tamanho, extensão territorial, o Brasil teria mesmo um dos países com o maior número de escolas de inglês no mundo, mas é também um dos países onde menos se fala a língua, e todo mundo que se conhece já fez um curso de inglês, por que não aprendeu? Por quê? Será que todo mundo é idiota? Todo mundo é burro, então. Então, gente, vamos parar de fazer tudo que a gente faz, vamos esperar o dia da morte, porque se ninguém é capaz de aprender a falar um negócio que todo mundo fala, e aí, o que acontece? As pessoas, elas entram para estudar inglês, e aí é inglês em inglês, e isso não funciona. Inglês em inglês não funciona. Se funcionasse, todo mundo que já estudou estaria falando. Eu tenho muitos alunos do Brasil, é óbvio, mas o segundo país onde eu mais tenho alunos no mundo é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, você pensa assim, a pessoa, né, mora lá. Como que ela não fala inglês? Ah, porque só anda com brasileiro. Aí eu te digo, não é por isso. É porque inglês em inglês não funciona. E você achar que você vai aprender por sobrevivência é a mesma coisa de que você se jogar no mar sem saber nadar e achar que você vai aprender a nadar por sobrevivência. Não. Você vai morrer desesperado. Vai afogado ali. Carlos, eu acho que boa parte do método dela é essa personalidade. Gostei demais.
Amém. Carol, trazendo para essa parte que você trouxe, de estar do inglês com o inglês e estar no intercâmbio, a gente fala bastante que o ambiente sempre vence, né? Sempre. Mas aí, nesse ponto, está sendo sabotado esse ambiente. Como é que a gente pode explicar isso? O método pode acelerar nesse ponto? A gente ensina mais rápido que se você fosse fazer um intercâmbio, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu faço intercâmbio todos os anos com os alunos, né? A gente faz intercâmbio, a gente já foi para Londres, já foi para o Canadá, agora vamos para o Canadá de novo, só que agora em outra cidade. E é assim, é nítido. A gente ensina muito mais em 2 meses do que você aprenderia em 2 meses de intercâmbio. Isso comprovado, não tenha nem dúvidas, nem dúvidas. Ô, Carol, já manda o link ali que o Tia já vai fazer a inscrição, porque o intercâmbio dele não serviu pra nada, viu? Eu fiz um intercâmbio, fiquei algum tempo, só que eu cheguei lá, eu sabia 3 palavras, 2 cores e um animal. Mais nada, caí de paraquedas fechado. Quais eram? Eu ainda né, rapaz, não lembro. Fala aí, conta pra galera. Quanto tempo você morou lá e quantos anos você tinha? Eu fui com 27 e morei na Irlanda 8 meses e depois eu fiz 3 meses de mochilão. Então fiquei lá 11 meses, quase 1 ano. E uma história... tinha um amigo meu lá, Carlos, que ele é do Nordeste e a gente sabe que o pessoal do Nordeste tem um sotaque bastante carregado, né? E aí, se desenvolvendo bastante, chegou uma hora que ele falou pra nós assim, pessoal, o professor acabou de falar que meu inglês tá sem sotaque. Eu, sério? Fala um pouco. Ele, of course. Puxou um sotaque. A gente não quis desmentir, né? Deixamos ele. Carol, o que você mais vê a dificuldade do brasileiro em falar palavras em inglês? Olha, no português, nós temos alguns sons que não temos no inglês, e no inglês temos sons que não temos no português. Então, é uma via de mão dupla aí. Mas a língua portuguesa é uma língua forte. Vamos pensar assim, forte, Guilherme. É uma língua que tem o R vibracional. Nós, para falarmos português, nós movimentamos a nossa língua o tempo inteiro. Se você observar, a sua língua fica para cima, é o tempo inteiro. Para falar inglês, a gente já não precisa movimentar a língua dessa maneira. Em inglês, a gente fala com a língua mais relaxada, o movimento correto da língua é uma língua mais relaxada. Relaxa a língua, eu brinco que língua dura não serve para nada. Gente, língua dura não dá nada aqui no inglês. Vocês precisam ficar com a língua relaxada. Então, essa percepção da mudança, da maneira como eu pronuncio as palavras em português, da maneira como eu pronuncio as palavras em inglês, é um grande desafio. Por quê? Porque quando a gente vai falar o inglês, a gente quer falar do mesmo jeito que a gente fala o português. E aí acaba que não dá certo. Mas são ajustes. São ajustes. De uma vez que você tem acesso a esse conhecimento, você já consegue se libertar daquele medo da pronúncia errada e tal. A gente ia falar isso logo no primeiro estágio, para a pessoa já não ficar levando aquele medo para o resto do curso. Não, e é muito interessante, Carol, porque minha mãe, ela queria ir para Nova York, morar lá um tempo, e aí porque assim, sempre tem aquele propósito, eu vou fazer inglês, assim, eu acho que dos brasileiros que não falam inglês, todo final do ano tá lá, o meu propósito desse ano é fazer inglês, e as pessoas não saem do lugar. Eu fui, peguei na mão dela, levei ela numa escola tradicional, matriculei, assim, acho que ela não foi em 2 aulas, porque o adulto, sentar ali naquele banco de escola, e estudar realmente é muito desafiador e é muito interessante ver esse seu método. E aí depois ela foi para Nova York ainda, ficou lá 3 meses, ia estudar e chegando lá não estudou. Foi só viver a cidade das luzes, e aí não aprendeu. Então assim, agora pode já depois, já deixa o QR Code aí, que eu acho que a hora que a gente fechar aqui, já vai ter um monte de aluno aí para você. Amém, amém. A gente vai só no intervalo aqui rapidinho, pessoal, o papo tá muito bom, não saiam daí. Agora nós vamos invadir sua praia. Agora nós vamos invadir. No coração de Jataí, existe um espaço feito para transformar a sua relação com a saúde e o bem-estar. Aqui na Empório Casa Verde, cada detalhe foi pensado para acolher você. Das nossas prateleiras repletas de produtos naturais, até o carinho no atendimento. Tudo é feito com propósito: cuidar da sua vida e da sua família. Mais que uma loja,
Somos um ponto de encontro para quem busca qualidade, sabor e equilíbrio no dia a dia. Seja para experimentar uma refeição saudável, descobrir novidades ou apenas sentir a energia única deste lugar, você sempre será recebido de braços abertos. Empório Casa Verde. O seu bem-estar começa aqui. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Misericórdia! Carol, hoje tem muito se falado. Eu não entendi a piada, não. Eu acho que foi por conta da letra da última parte. Crediário na Casas Bahia. Crediário nas Casas Bahia. Agora tá devagar o crediário das Casas Bahia. Ô, Carol, muito tem se falado sobre inteligência artificial. Como você acredita que ela vai impactar aí o ensino do inglês, a utilização? Já impactou. Sem sombra de dúvidas, já impactou. Eu venho fazendo vídeos frequentes, né, sobre a IA, sobre como ela pode ser um aliado na hora da gente fazer inglês, da gente falar inglês, aprender inglês. Antigamente, quando eu aprendi, por exemplo, eu lembro que eu assistia vídeos, né? Era filminhos já do próprio livro do inglês. Eu ouvia numa fita, gente, nem sei se todo mundo vai saber o que é isso, que é aquela que a gente rodava com caneta, fita cassete, exato. VHS. Então era uma coisa muito... Não tinha acesso a tanto material. Hoje... Contou a sua idade aí, né, Carol? Contei esse mês. Uns 80 aí. Não, vai tanto assim não. Eu sou de 90 e lembro disso. Mas eu sou de 85, né? Faz 40 anos esse mês. Mas a gente não tinha tanto acesso como hoje. A gente não tinha pessoas para falar. Se você quisesse fazer um intercâmbio cultural aqui, né? Para trocar em inglês, você tinha que fazer uma carta pelo... Acho que era PayPal, não lembro. Era algo tipo um PayPal, assim, que você mandava uma carta para os seus amigos lá e a pessoa demorava um mês para receber a carta e depois se mandava de volta. Era assim que a gente fazia as coisas. Hoje, com a IA, eu consigo criar um método de estudos personalizado, eu consigo que ela me corrija, consigo que ela melhore minha pronúncia, faça um monte de coisas. Ela só ainda não gera conexão. Mas no mais, o que é importante no processo de ensino, né? Porque você aprende mais com quem você se conecta mais. Mas no restante, a IA veio para somar, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Mas hoje, no seu método, ela já está presente? 100% presente. Inclusive, a gente fala para os alunos o que eles devem fazer usando a IA. E agora a gente está investindo em tecnologia, né, na empresa. Até foi o Paulo esses dias, ele é meu mentor lá, seu mentor também. Ele sabe, ele pegou no meu pé e falou: nós temos que ser empresa de tecnologia. A gente já estava investindo em tecnologia, eu acelerei as reuniões, porque a gente está criando já, né, um portal para o aluno poder, ali dentro do nosso portal, usar a IA para acelerar os estudos deles. Que bacana. Ô, Carol, de um modo geral, o estudo formal ali, ele vem sendo um pouco desacreditado, ele vem
ficando em segundo plano. E o inglês, com essas novas tecnologias, não só a IA, mas os tradutores automáticos, óculos com tradução, com fala, com tradução simultânea, porque é aquilo que você falou, o ser humano, a tendência dele é gastar o menos de energia possível. Como que você vê isso aí também no ensino, no uso da língua estrangeira de modo geral? Olha só, nosso cérebro ele quer gastar o menos de energia possível, mas em contrapartida nós somos seres sociais. E o julgamento é algo que pesa muito no comportamento humano. Então você imagina só, eu estou numa reunião, eu falo assim, só um minutinho que eu vou pôr meu fone. Aí eu ponho meu fone, e aí eu tô pondo meu fone, eu falo assim, espera só um pouquinho que ele vai terminar de traduzir. Aí ele traduz, aí ele fala, e todas as traduções feitas por IA, feitas por aplicativos assim, o que acontece? Elas não são 100%, né, daquilo que a gente espera. Eu acredito que isso te tira muito da conexão. E tem um outro ponto também. Quando eu falo, existem outros fatores que influenciam na minha comunicação. A energia, o tom de voz, a maneira como eu me expresso, o sorriso. Quando eu tenho uma tradução assim, eu perco tudo isso. Então, eu perco no que é mais importante, na conexão. Então, eu acredito que esses dispositivos, esses aplicativos, mas posso falar? Todo mundo está falando sobre isso agora, esse ano, porque a Apple lançou. Mas a Samsung já fazia isso, gente, há anos. Isso não é novidade, entendeu? Isso é uma coisa que já existe há muito tempo. Pelo menos há uns 3 anos isso já está rolando no mercado. O ano passado a Samsung fez um dispositivo incrível, 1000 vezes melhor do que o do fone da Apple. E mais preciso na tradução. O da Apple dá muito problema ainda. Todos os fones da Apple são horríveis, eles são bons em fazer celular, mas os fones são horríveis. Todos. Quem tem sabe, você tem para passar nervoso. Você paga caro e passa nervoso, é para isso. Mas vai contribuir quando você vai fazer uma viagem, você quer pedir uma comida, você está num lugar diferente. Não é só tradução no inglês, são em vários idiomas. Então, você está no Japão, como que você vai saber o que está escrito no cardápio? Aquilo tudo ajuda muito. Mas nunca que aquilo vai substituir um poder de persuasão, uma comunicação assertiva, um sorriso, alegria, energia. Não tem como, ainda não tem como. Pode ser que no futuro isso aconteça, mas hoje ainda não temos. Com certeza, o efeito conexão é imprescindível. Carol, agora conta pra gente como que veio também essa conexão sua com os artistas e famosos. Não sei como começou isso, porque eu vi um famoso veio fazer aula comigo, foi a Dani Bolina na época, ela inclusive é nossa aluna ainda, voltou agora, ela veio fazer aula comigo, ela indicou outro famoso, que indicou, sabe, vai indicando. E aí quando eu comecei no Instagram meu trabalho, eu nem fazia nada direito, eram vídeos bem ruins. O Tami Miranda, que se tornou até meu sócio depois, é um grande amigo meu, eu vi que soube que ele ia ser pai. E na hora que eu soube que ele ia ser pai, eu falei, nossa, que legal, eu gosto desse cara, eu vou seguir ele. E aí eu fui procurar para seguir e vi que ele já me seguia. Eu fiquei encantada, falei, gente, ele já me segue, olha que legal e tal. Ele falou, menina, eu tenho o teu curso. Eu falei, sério? E aí eu comecei a ver que pela agilidade do método, tinham outros famosos que faziam o meu curso sem nem eu saber. E essas pessoas começaram a falar da gente na internet. Um fala, outro fala, e vinha muito famoso fazer aula. Quando a Veja foi me entrevistar em casa, na pandemia, eles montaram todo, né, o estúdio lá em casa, fizeram para me entrevistar. O cara falou assim, bom, então vamos lá, você que é a teacher dos famosos, né? Eu parei e falei, cara, eu não era a teacher dos famosos, eu nunca tinha pensado nesse nome. Falavam professora dos famosos, muito bom, mas teacher dos famosos é um nome maravilhoso. Eu não era, agora eu sou. E você põe aí na tua matéria teacher dos famosos. Eu tenho a matéria até hoje, ele escreveu teacher dos famosos. Aí eu falei assim, isso é maravilhoso. Ele foi embora, eu mandei a mensagem pro meu advogado e falei, eu preciso falar com você. Olha esse nome, vê se aí alguém tá usando. Ninguém, não tinha nem vestígios na internet desse nome. Registrei o nome, fiz a marca, registrei tudo e peguei. Então foi assim, Deus usou ele para falar aquilo, porque eu em nenhum momento tinha pensado nesse nome. Nem tinha a pretensão de usar esse nome, porque eu achava ele problemático. Porque eu falava, não, as pessoas vão achar que eu só dou aula para famoso. Mas eu não tenho que achar nada, né? Quem manda é Deus. Quem manda então, é Deus e os nossos clientes. Carol, mas e aí, teacher, né? Agora eu vou te chamar de teacher só. Pode chamar, todo mundo chama de teacher. Teacher, mas agora falando já do seu branding, né? Então virou a marca Teacher dos Famosos, que é uma marca muito forte e poderosa.
Como é que é a importância do posicionamento e do personal branding para o seu negócio, de um modo geral? 100% é importante. Eu acho que marketing é tudo. Você pode ter um tesouro. Se seu marketing não for bom, não adianta, ninguém vai saber. Hoje a gente vive tempos, eu brinco que são tempos sombrios, tempos perigosos, porque o mais conhecido vence o melhor. Se você não tiver um bom branding em cima daquilo que você faz, na área que você atua, você corre o risco de estar produzindo metade do que pessoas com o dobro com metade, o dobro do que as pessoas com metade do teu talento. Então, eu falo isso toda hora para os meus mentorados. Falo, neste momento, enquanto a gente tem essa conversa, tem pessoas com metade do seu talento fazendo o dobro do que você faz e faturando muito mais. Por quê? Porque essas pessoas decidiram aparecer. Então, a criação do branding, a estratégia de branding que a gente usa, ela é sempre pensada em aparecer, em levar o inglês, e tem o propósito de levar o inglês para mais pessoas. É muito importante. Se você não faz marketing, você tem medo de ser vendedor, azar é seu, que está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa e está perdendo tempo. E eu acho isso até um pecado, porque se Deus te dá um dom e uma missão, é um absurdo você esconder isso para você embaixo das tuas crenças de, a gente cria muita historinha para não fazer o que tem que ser feito, né? Eu não gosto de aparecer, eu prefiro viver no offline. Você acha que eu gosto de aparecer? Você acha que eu gosto de não ter um minuto de paz? Claro que não. Mas quem pediu a chuva não pode reclamar da lama. É isso aí. Aí, ó, tia, ela é das nossas mesmo, né? Você é paulista mesmo? Eu sou paulista. Você soltou um uai aí, eu falei, rapaz, olha só. Era inglês. Não, mas uai. Eu vou falar. Eu já morei em tantos lugares e as pessoas me perguntam, e eu tenho uma facilidade em imitar sons muito grande. E aí o que acontece? Eu, quando morei na Bahia, eu voltei falando, eu brinco, baianês. Porque era até difícil. Aí, fui para Curitiba, depois Porto Alegre. Eu falava como se fossem pessoas que moravam lá. E alguns até, né, tem em BH, por exemplo. E aí uns traços vão ficando na nossa comunicação. Se conecta ali. Agora você vai sair do programa aqui falando mas bate! É verdade. Todo mundo que vem aqui toma um chimarrão com a gente. Infelizmente não vai dar, mas quando eu estiver em São Paulo, a gente conversa um pouquinho, troca uma ideia e toma um chimarrão. Manda pra ela lá. A gente pode gravar um vídeo também, vai ser bem legal, bem especial. Vamos sim. Com certeza. Vai lá, Tchê, contigo, meu irmão. Ô, Carol, o que significou pra você hoje, né, depois de construir toda essa carreira, ser uma embaixadora de uma emissora aqui do Brasil? Conta mais sobre isso. Eu amo. Foi um convite muito especial de um amigo do SBT. Eles estavam construindo um time de embaixadores para levar o SBT também para as redes sociais de uma maneira muito mais forte e incisiva, porque hoje a gente tem todo mundo com o celular e poucas pessoas na televisão, poucas assim, menos do que a gente tinha antigamente. E o SBT teve uma estratégia muito interessante em levar o SBT para a internet também. E eles tiveram essa ideia, né, de ter os embaixadores da marca, e eram mais por setores. Então, tinha muitos influenciadores, alguns empresários, e na área da educação ainda não tinha ninguém. E é importante a gente ter algum influenciador da área de educação. E aí, um amigo meu me chamou e falou, você quer ser embaixadora? Eu falei, na hora. Primeiro, pela minha conexão absurda com o SBT. Eu sempre amei o SBT, eu sempre fui pró-SBT. E eu tenho muita memória afetiva com o SBT, memória de infância. O SBT sempre esteve na minha casa. Gente, o Silvio Santos, eu sempre brinco. Tem algum famoso que você gostaria de conhecer? O único famoso que eu pararia e pediria uma... Porque eu não sou de pedir foto pra ninguém. Eu nem com os meus amigos famosos eu tiro foto. Nem com os meus amigos não famosos, quanto mais... E aí eu falei assim, seria o Silvio Santos. Ele era um verdadeiro ídolo. Você não chegou a conhecer ele, não? Não, infelizmente não. Porque quando eu entrei no SBT, ele já estava afastado. E logo depois ele veio a falecer. Mas era a única pessoa que eu tiraria uma foto e pediria um autógrafo. Falava assim, cara, muito obrigada. Porque eu tenho muita memória. O SBT é a casa do brasileiro. É a emissora que mais tem cara de... família, né? Eu amo, sou apaixonada. Então, para mim, isso é um presente. Eu brinco assim, é Deus purinho na minha vida. Foi Deus agindo, porque nunca foi minha pretensão, nunca foi algo que eu imaginei ou que eu fiz por onde, sabe? Ô, Carol, depois você passa meu contato lá pro pessoal do SBT, que se a proposta deles for boa, eu posso pensar em levar nosso programa para lá, tá?
Mas vamos falando aí. Pessoal, nós vamos aqui no nosso intervalo e voltamos em breve. Não saiam daí! Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo o que eu queria, estrela da sorte. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Me quer tocar, nem gosta ganhar dinheiro. Me watch to play, loving gets the money. Carol, agora vamos falar de propósito. Eu peguei aqui uma mensagem, me corrige se eu estiver errado e depois comenta aí pra gente. Inspirar diariamente milhares de pessoas com conteúdos motivacionais e mensagens transformadoras que mostram que falar inglês é mais do que técnica, é libertação, confiança e conquistas de oportunidades. É isso mesmo? É isso mesmo, sem sombra de dúvidas. O inglês abre portas, o inglês te leva em lugares em que você jamais imaginou pisar, mas já estava escrito que você precisaria estar ali. O inglês ele está muito relacionado a propósito, aquilo que a gente pode fazer para ir além. O inglês é fundamental. English is life, English is purpose. English is life, Wow, can we talk in English now a little bit? Sure. Can you join us, Jim? I want to know, where did you learn English? I lived in England for a while. Eu entendi, mas eu não arrisco não, vou ficar quietinho. Yes. And I studied at CCAA as well. I love CCAA. It's one of the best schools we've ever had in our lives. I studied Spanish as well. Do you speak Spanish? Sí, yo hablo español. Tengo vários empleados que são de Venezuela. I speak Goianese as well. I don't speak Spanish. Expandir o método aqui pro Carlos fazer, né, as outras vezes aqui, do espanhol, dos outros, olha só. I have not only L1, L2, L3, lot of L's, but not
deny now. No, thank you. No, my goodness. No way. Never. Thank you, Carol. It was really nice to speak a little bit in English. I don't have so much opportunities to speak, so my English is a little bit... Let's practice. Let's get Muda a chavinha. Português. Send the link for me as well, please. Maravilhoso. By the way, seu inglês tá muito bom, tá? Muito legal. E principalmente num ponto de que falar inglês em público é muito mais difícil do que simplesmente falar inglês você para você mesmo, numa reunião, numa viagem, onde você tá ali e precisa falar. Então, parabéns por abraçar a vulnerabilidade, porque eu sei que pode, por mais fluente que a gente seja, sempre a gente fica assim, nossa, se a gente não tiver o emocional atrelado aos nossos objetivos aí. Então, parabéns, seu inglês tá muito legal. Sobre, as redes sociais, onde que se as pessoas quiserem me encontrar, é Teacher dos Famosos. Em qualquer uma das redes, o @ é o mesmo. Ô, Carol, mas você sabe que, falando do que você tinha comentado anteriormente, é porque, assim, eu acho que se comunicar, assim, no meu caso, me comunicar é muito importante. É um prazer que eu tenho de conversar, de conectar com as pessoas, e eu acho que é isso que você leva, essa oportunidade. Porque você vai fazer, por exemplo, eu já fiz cruzeiros, assim, o cruzeiro aqui no Brasil, a tripulação, ela fala, pelo menos falava antigamente, inglês. E aí você não poder conversar com uma governanta, com um garçom, você se aproximar daquelas pessoas, você passar um pouco da sua essência, da sua gratidão, e em qualquer local, que seja uma viagem para o exterior, realmente aquilo que você falou do olho no olho, da conexão, do sentimento, da gratidão, é maravilhoso. Porque nós brasileiros temos isso também, nós somos mais calorosos, mais próximos, mais de abraçar e de retribuir. E a língua acaba sendo uma grande barreira. A língua e o Brasil, é isso que você falou. Você falou uma coisa que é o que eu falo sempre e venho insistindo. O brasileiro é do toque, é um povo sinestésico, né? Ele é do toque, do abraço, da comunicação, do approach. E aí você não fala inglês, aí você perde na identidade. É horrível, tem que falar inglês, gente, é o mínimo. Como diz o Thales Gomes, quem não fala inglês é analfabeto. Ainda mais nesses dias de hoje. Carol, mas mais do que ensinar um idioma, Carolina Diniz transforma vidas. Tomara, né? Sempre. Espero que sim, né? Eu acho até muito presunçoso da minha parte falar que a gente transforma vidas. Mas é o que a gente busca fazer. Todos os dias eu vou dormir e acordo pensando em como trazer algo diferente, como trazer algo novo, o que está acontecendo no mundo, que a gente pode agregar no nosso curso, porque o objetivo é muito claro, levar o inglês para o maior número de pessoas. 1 milhão de pessoas até 2032 é a nossa meta. Então, 1 milhão de pessoas é gente pra caramba. A gente tem muitos projetos para levar o inglês para cada canto, para comunidades, pessoas que não têm acesso nenhum. Tem um curso também que a gente sabe, né? Que Teacher dos Famosos, as pessoas pensam que é super caro, e não é. Lógico, tem a parte que é mais exclusiva, que a gente tem isso, que hoje é um produto importante também, mas existe um propósito por trás de tudo que a gente faz, que não adianta só... Esses dias me perguntaram, olha que curioso, por que você ainda dá aula? Você já não tem dinheiro, por que você ainda dá aula? Eu falo, se eu não der, eu não estou mais eu. O dinheiro é a consequência. Às vezes, na verdade, já chegou um momento na minha vida que às vezes eu não tinha tempo de gastar o dinheiro que eu ganhava. Eu não tinha tempo, porque eu falava, fico tanto vivendo meu propósito, que não tenho tempo de gastar todo esse dinheiro aqui. E aí a gente consegue reinvestir no nosso negócio. Então, o dinheiro é importante também, mas eu acho que eu fico muito feliz dando aula. Hoje de manhã eu estava dando aula eu dei aula para 2 turmas, né? Que eu sempre dou aula em turmas. Dou minha mentoria também, mas dou aula em turmas. E eu comecei a perceber o quanto aquilo é dopaminérgico para mim. Eu me sinto feliz, eu tenho prazer em servir. Porque muitas vezes quando as pessoas vão crescendo, às vezes elas vão se distanciando do que trouxe elas até ali, do que faz sentido verdadeiro. Carol, mas conta pra gente... Carlão, me desculpa, eu vou quebrar os protocolos. Qual câmera? Carol, você inspirou a nossa turma. Olha, aqui, ó, no celular aqui, ó. Aqui, ó, peraí. Ver o que é. Você tá vendo aqui, Carol? Aí eu mostro aqui pra você. Eu não consigo ver, Eu vou te mandar uma foto. Eu vou te mandar uma foto depois. O tanto que a nossa produção aqui ficou inspiradíssima e a gente vai ter que trazer só o método aqui pra eles, que eu acho que vai ser sensacional. Messias e produção, parabéns. Congratulations!
Carol, e agora conta aí pra gente, o que você acha que as pessoas precisam aprender além do inglês? O que eu acho que as pessoas precisam aprender além do inglês? É isso? Além do inglês, Sem sombra de dúvidas, inteligência emocional. Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que até antes do inglês, não adianta. A gente não faz nada sem inteligência emocional. A qualidade dos teus pensamentos, a qualidade da tua inteligência emocional que vai definir os teus resultados. E eu não estou falando se vai definir se você vai ter dinheiro ou não, mas também. Vai ter muita gente que tem dinheiro e não tem inteligência emocional e aquele vazio que só Deus preenche, que só aquilo vai sempre existir. Os consultórios psiquiátricos estão lotados de pessoas cheias de dinheiro. Estou falando de dar certo, de ter sucesso em todas as áreas da vida. E isso é só com inteligência emocional. Não tem como. Invista em inteligência emocional, por favor, por mim, por você, pelos seus filhos, pelas pessoas que você ama, porque é fundamental. Não existe sucesso sem inteligência emocional. Escutou você que está em casa? Invista em inteligência emocional. Não pare. Bravo. Carol, conta aí pra gente hoje qual que é seu maior sonho. Olha, eu não costumo... É engraçado quando me perguntam isso, eu não costumo compartilhar os meus sonhos publicamente. Porque eu falo assim, eu não vou compartilhar os meus sonhos com pessoas que eu nem sei quem são, que são pessoas que nem estão participando, que nem estão participando dele. Então eu costumo não partilhar os meus sonhos reais. Mas a gente tem metas que são metas profissionais, que é aquela de 1 milhão de alunos até 2032. Eu quero, e com esse 1 milhão de alunos, a gente já sabe mais ou menos como que a gente está fazendo isso, que é levando o inglês para todas as pessoas, em plataformas. A gente tem isso, né? Tem isso, mas de sonho de vida mesmo, isso é muito particular. Carol, agora a gente já falou, mas assim, eu acho que é válido reforçar. O que o inglês pode fazer por quem está em casa aí nos assistindo e ainda tem medo de começar, ou então não teve a coragem ali, a atitude de dar o primeiro passo? Dá um choque nessa galera aí. O inglês ele é capaz de fazer você transcender os seus limites. Aqueles limites que você nem sabe que às vezes tem, né? Mas que você sente dentro do teu coração, eu não consigo. O maior medo das pessoas é achar que elas não são capazes de construir algo, de fazer, de ser boas o suficiente. E quando você consegue, você vê, você percebe que o inglês é algo tangível, palpável, que você consegue falar inglês, você já está expandindo a tua consciência, expandindo uma barreira, alcançando, voando mais alto. Então, o inglês ele está muito relacionado ao aumento de repertório, expansão de consciência, transcender os limites, ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, viajar, ter segurança, conhecer pessoas, transpor barreiras que hoje, infelizmente, são bolas de ferro no seu pé, justamente porque você não quer olhar para essa questão. Escutou, pessoal? Tá esperando o quê? Carol Diniz, teacher dos famosos. Vai lá, meu amigo Anderson. Bom, depois desse episódio, a conclusão é I need to practice more my English. Yes, Carol. You have to. Bom, como que você resumiria toda a sua carreira para que pudesse inspirar uma mensagem para quem está nos assistindo? A minha carreira, eu resumo... É muito engraçado isso, porque as pessoas, às vezes, elas querem empreender e elas não sabem como. E elas falam, vou empreender como? Não tenho dinheiro, não tenho isso. A minha carreira, ela se resume em acreditar. Por que acreditar? Porque se você não acreditar, você não dá o primeiro passo. Então, você tem que dar o primeiro passo. Só que não é o primeiro passo lá atrás. É todos os dias um novo primeiro passo, porque os seus objetivos mudam conforme você vai crescendo. Então, você precisa dar um primeiro passo em relação àquele objetivo específico. E todas as vezes que eu tive medo, que eu tive receio, que eu cogitei não fazer, eu perguntava para Deus, é tua vontade ou minha vontade? Porque se fosse vontade dele, eu sei que ia acontecer, então eu precisava fazer. Agora, se fosse minha, eu tinha medo de chegar e fazer alguma coisa. Mas é acreditar, é ir além, é fazer acontecer, é fazer o que precisa ser feito. É isso aí, muito bom. Tia, agora aquela mensagem aí pro pessoal conduzir a semana com força total. If you can speak in English, please. No. In Portuguese is better. Em português. Let it go! Let it flow! É uma mensagem, Carol, para que a gente encerre, né, este programa. E eu estava falando com o Carlos que eu acredito muito que tem pessoas que ensinam palavras, né, que a gente percebe que despertam vozes. Mas a Carol ela não ensina só inglês, ela traduz sonhos. Ela mostra que o verdadeiro idioma da vida
é a coragem de se expressar, a fé de quem acredita e a ousadia de quem não espera estar pronto para começar, porque o sucesso fala todas as línguas, mas só entende quem tem propósito no coração. E hoje, a Titi dos Famosos nos lembrou que aprender uma nova língua é abrir novas portas. Uau! Uau! But have a little bit more. Wait for it. Hoje também aprendemos que o inglês é um grande começo. E o que realmente transforma é acreditar que você pode mais. Com garra, coragem e persistência, qualquer idioma e qualquer sonho fica pequeno diante de quem decide vencer. Obrigado, Carol Diniz, por nos ensinar que construir é também aprender a falar a língua do mundo, sem nunca esquecer a língua do coração. Muito obrigado. Uau! Gente, que encantamento! Eu amei! Uau, é a cereja do bolo. Parabéns pelo programa. Obrigado. Sucesso, com muitas pessoas alcançadas, que vocês possam levar a voz de vocês para milhares de brasileiros, para que faça com que eles acreditem também que é possível para eles não só o inglês, mas possível realizar e viver o propósito. Parabéns pelo programa. É isso, gratidão, Carol. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mico. Ela me ignora, na esperança eu ainda fico. Eu tô fritando aqui, eu vou pregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais.